Removendo a raiz de ira. 42 Parte 2 Estabelecendo as raízes boas. 5. Firmando nossas raízes em Cristo. 63. 6. Raízes de relacionamento com Deus. 73. 7. Muito bem, servo bom e fiel. 87. 8. Criando raízes de fé e paciência. 99. 9. Cultivando o dom de fé. 109. 10. Andando no deserto. 121. Apêndices. Em COMOMORIZARV Versículos bíblicos. 131. 11. INSNOS Obre o FRTA de Amor. 135. Parte 1. Removendo as raízes malignas da alma. Capítulo I. Removendo a raiz de amargura por Daniel e Oder. Você conhece a expressão fazer cara feia. O que é necessário para que você faça cara feia e se encha de rancor? O que você sente quando fica ofendido? São vibrações emocionais positivas de alegria, estimulantes. Falemos mais claro. Está familiarizado com a expressão estar de mau humor? O dicionário a define como afastar-se dos outros em silêncio com rabo de si. O que acabo de descrever é uma das manifestações emocionais do nosso coração, um tipo de emoção com o qual todos nós estamos intimamente familiarizados, pois são emoções que demonstram amargura. Até um tempo atrás, eu nunca havia entendido o que realmente era a amargura, até que meu nome começou a ser manchete de notícias e a ser exposto por outras pessoas e ministérios. Tem um grupo na internet que vive nos difamando, e pelo qual sempre estamos orando. Tudo o que eles escrevem é repleto de amargura, dizendo que eu, Daniel, sou escorregadio, ou seja, que sempre dou um jeito de me desviar da questão principal, e me comparando a Anton LaVey, o fundador da primeira igreja de Satanás. São artigos escritos por pessoas muito amarguradas. A amargura é um pecado do coração e uma condição que traz destruição para a vida de muitas pessoas. Ouvi certa vez alguém dizer: a amargura é um ato pecaminoso devastador. Ela desperta uma série de outros pecados, tais como ódio, crueldade, hostilidade, autopiedade, resistência a ser ensinado, rancor, desejo de vingança e ambições cheias de orgulho, arrogância. A amargura é caracterizada por um espírito incapaz de perdoar e por atitudes críticas e negativas. A amargura motiva a murmuração. E Deus detesta os murmuradores. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Números 11:1. A amargura traz sofrimento e uma angústia enorme. Por isso não me calo, na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Jó 7:11. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Jó 10:1. A amargura encontra grande prazer na fofoca. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas, e dizem quem as haverá. Tramam a injustiça e dizem, fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Salmo 64:2-8. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem.
E Coríntios 12h20. A amargura destrói a vida das outras pessoas. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura se brote e cause perturbação, contaminando muitos. Hebreus 12h15. 4. Amargura é uma desgraça que a pessoa causa sobre si mesma e produz uma corrente de pecados. Uma pessoa crítica e amargurada é o seu próprio pior inimigo e é alguém muito difícil de se relacionar. Os médicos chamam a pressão alta de um assassino silencioso porque você não percebe sua presença até que ela causa algum prejuízo. A amargura é para o nosso ser emocional e espiritual o que a pressão alta é para o corpo físico. Toda vez que vou ao médico, ele mede minha pressão sanguínea. Descobri que ela varia de acordo com o meu humor. Isso me fez pensar o quanto é importante fazermos um constante check-up espiritual da nossa alma, em relação à raiz de amargura. Talvez ela seja um assassino silencioso, que causa insônia, úlcera, agitação, irritabilidade, palavras cheias de ira, amizades interrompidas, casamentos arruinados, famílias separadas e uma série de outras consequências caras. A amargura custa um preço alto tanto para as vítimas inocentes quanto para o causador. Descobri isso quando nós, Rebeca e eu, recebemos a incumbência de Deus de evangelizar jovens envolvidos com corridas de carro aqui na região. Eu nunca havia visto, ouvido e nem sequer mesmo imaginado como a raiz de amargura pode afetar toda uma comunidade. Ela inclusive engana as pessoas que vão todos os domingos à igreja e que nem sequer percebem o mal destruidor que carregam dentro de si. Hoje vejo como um desentendimento mínimo pode conduzir a uma destruição espiritual, sentimentos de ira e até mesmo de ódio. Assim como Rebeca e eu, todos devem ter planos e sonhos de fazer algo para o reino de Deus e para Jesus Cristo. Nosso sonho é resgatar os jovens não convertidos. Quando os sonhos procedem de Deus, somente poderão ser realizados em uma vida cheia do poder do Espírito Santo. No entanto, a amargura pode impedir que esses sonhos se concretizem, pois quando as pessoas se levantam contra nós com raiva e cheias de rancor, em geral desistimos, simplesmente colocamos o rabo entre as pernas e abandonamos tudo. O Espírito Santo e a amargura não podem coexistir em uma mesma pessoa. É preciso que um saia para que o outro entre. Por exemplo, se alimentamos uma raiz da amargura, afetamos negativamente nosso cônjuge, nossos filhos e nosso ambiente de trabalho. Quando um pastor nutre uma raiz de amargura, isso afeta toda a congregação. Uma raiz de amargura é capaz de fazer ruir toda a base dos seus negócios. Ela pode cobrir uma comunidade inteira com uma nuvem negra. Ela entristece o Espírito Santo, a igreja para de crescer, o avivamento é interrompido e o Espírito Santo se retira. Nenhum de nós é capaz de arcar com a raiz de amargura, pois suas consequências trazem um preço alto demais. Podemos escolher a amargura ou perder as pessoas que mais amamos. A única forma de lançar fora a raiz de amargura é, antes de tudo, reconhecendo sua presença. Depois, devemos nos colocar de joelhos, em arrependimento, pedindo a Deus que nos perdoe pelo pecado da amargura. Então devemos perdoar todos que nos magoaram e nos fizeram mal, pedindo ao Senhor que arranque toda a amargura do nosso coração. Devemos renunciar à raiz de amargura e arrancá-la da nossa vida. A partir disso, devemos disciplinar nossos pensamentos e rejeitar todo sentimento de ódio, ira ou amargura. O poder do Espírito Santo pode nos capacitar a fazer isso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Efésios 4h29-31. Precisamos entender que, em nossa cultura, o conceito de amargura mental vem da ideia de um gosto ruim e agudo.
Com isso, queremos dizer que a amargura causa uma sensação ruim, uma tristeza, algo difícil de se conviver. Vejamos alguns exemplos: uma amarga derrota, um amargo fracasso. Também podemos chamar de uma amarga perda quando a perda de alguém que amamos nos causa profundo sofrimento. As palavras em grego para amargo e amargura originalmente significam agudo ou pontiagudo. Então, são usadas mais genericamente para algo que possui um cheiro imprenhante ou um cheiro agudo desagradável. Essa palavra grega também era usada para descrever o gosto amargo de algumas plantas. Por fim, foi usada para descrever uma experiência pessoal desagradável ou indesejável. A seguir, alguns exemplos do uso da palavra amargura na Bíblia. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26:75. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Atos 8:22:23. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Suas bocas estão cheias de mal de cal e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Romanos 3:10:15. Cada coração conhece a sua própria amargura. Provérbios 14:10. O rei Salomão foi um homem muito sábio, a ponto de avaliar o seu próprio coração e perceber que nele havia amargura. Nas Escrituras, a amargura se refere a um intenso sofrimento mental ou físico, a não ser que evidentemente se refira a um gosto de fato desagradável, ou a um acontecimento difícil de se suportar ou que causa animosidade ou hostilidade. Outra vez, nos restam apenas 2 opções: podemos escolher a amargura ou uma vida cheia do Espírito com os frutos do Espírito Santo. Essa escolha é sua e minha. As experiências em nossa vida podem nos causar amargura. As mulheres podem se tornar amargas se não conseguirem ter filhos, e Samuel 1:10. A rebelião e a insensatez dos nossos filhos podem nos causar amargura. Provérbios 17:25. Uma resposta negativa a um castigo divino rigoroso pode causar amargura em muita gente. Cada um de nós tem seus próprios parâmetros e crenças para o que é certo ou errado. Quando nos sentimos ofendidos, é natural reagirmos de maneira negativa. Isso pode causar amargura em nosso coração se não formos rápidos em perdoar, e a ofensa pode se perpetuar em nós. Se não liberarmos perdão e não deixarmos que Deus cuide da situação, o ódio e a amargura podem criar raízes e sufocar o agir do Espírito Santo em nossa vida. Quando Jó murmurou em Jó 9:17:18, ele estava fazendo declarações cheias de amargura por se sentir tratado injustamente por seus amigos. A ira e a falta de perdão são as principais causas da amargura. Muitas pessoas amargas sempre protestam que não possuem qualquer amargura, e continuam sofrendo. Muitos cristãos se deleitam na amargura. Alguns chegam até a gostar dela e a alimentá-la, pois não saberiam o que fazer sem ela, ficariam sem propósito na vida. Que lástima! São pessoas que gostam de guardar rancor em relação a outras e que não se sentem culpadas por espalhar calúnias contra os seus ofensores. Em vez disso, a vida delas está centrada na vingança contra quem as ofendeu. Precisamos ficar atentos para não deixar a amargura criar raiz em nosso coração e no meio do povo de Deus. A amargura nos cristãos costuma afastar as pessoas não convertidas e a impedir que almas sejam resgatadas para o reino de Deus. Esses cristãos cheios de amargura são descritos com clareza em Deuteronômio. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno, e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Deuteronômio 32:32-33.
O MAPALAVRADREBSCA Daniel e eu aprendemos muito sobre amargura e ódio através de um trabalho evangelístico que temos feito com os jovens da nossa região. Os vizinhos que moram na região onde estamos fazendo esse trabalho todos vão à igreja e se declaram cristãos, mas não passam de pessoas profundamente amarguradas. Ficaram furiosas com o trabalho que estamos fazendo, mesmo nem sendo tão próximo a elas. Rapidamente se encheram de ódio e amargura contra nós e pela primeira vez verdadeiramente aprendemos a força demoníaca oriunda dessas emoções. Os demônios são atraídos por sentimentos de ódio e amargura e ficamos impressionados com o poder desses demônios. Quando alguém tem sentimentos de ódio ou amargura contra você, é necessário que entenda que espíritos demoníacos seguem esses sentimentos até você e o atacam da mesma maneira como se uma bruxa tivesse lançado uma maldição sobre sua vida. Assim como a amargura dessas pessoas penetra em nossa vida, não apenas somos afligidos pelos atos físicos que elas praticam, mas também somos afetados diretamente pelo que liberam no mundo espiritual. No nosso caso, essas pessoas fizeram de tudo para destruir nossa reputação dentro da comunidade, até mesmo chegando a ponto de publicar toda sorte de mentiras sobre nós nos jornais locais. Elas também tentaram impedir o trabalho com todo o tipo de ataques e impedimentos judiciais e legais. Mas os ataques no mundo espiritual foram piores ainda. Os demônios causaram enormes debilidades físicas e dor em nossos corpos. Muitas vezes sentimos como se alguém tivesse nos espancado com um bastão de beisebol. Muitas noites sentimos a atmosfera espiritual tão pesada que era praticamente impossível dormir. Uma pessoa que trabalha conosco foi tão atingida por tudo isso que se irou e criou amargura em relação a nós. Ela cuidava da alimentação do grupo e, de forma surpreendente, descobrimos logo que até mesmo os utensílios físicos que ela utilizava para cozinhar ficavam carregados de demônios de ira e amargura. Quando os trazíamos para casa para lavá-los, toda vez eu tinha que ungí-los com óleo e expulsar os demônios que vinham com eles para dentro da nossa casa. Se negligenciávamos isso, éramos terrivelmente atacados com pesadelos e insônia a noite inteira. Noite após noite tínhamos de quebrar as maldições vindas a partir de toda essa amargura e ódio lançados contra nós. Só tivemos progresso quando um querido irmão cristão que intercede por nós continuamente me ligou um dia. Havíamos acabado de sofrer outro ataque naquela manhã e ele teve discernimento do que estava acontecendo conosco quando esteve orando e resolveu me ligar. Eu estava toda cheia de dores, tanto que era difícil fazer qualquer coisa. Ele me disse: Rebeca, o Senhor me mandou lhe dizer que você precisa pedir a Ele que envie os anjos de Zacarias capítulo 5 a fim de resolver essa situação. O Espírito Santo me confirmou essa palavra e, naquela noite, reúne alguns outros irmãos em Cristo e fomos até o local do trabalho evangelístico e proclamamos este trecho das Escrituras para o mundo espiritual. A situação se resolveu de forma maravilhosa. Estou compartilhando isso com você porque se trata de uma poderosa arma de guerra espiritual que você mesmo pode usar quando precisar. Levantei novamente os olhos, e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um pergaminho voando, com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Zacarias 5:1-4. Por causa da amargura no coração, essas pessoas realmente tentaram interromper o trabalho evangelístico e juraram falsamente tentando arruinar nossa reputação diante de toda a comunidade.
Tivemos de resistir por meses a todos esses ataques até que por fim pudéssemos alcançar a vitória. O trabalho evangelístico está a todo vapor e vidas estão sendo restauradas. Agradeço a Deus pelas valiosas lições que aprendemos por meio disso tudo. Nunca subestime o poder dos demônios associados aos sentimentos de ódio, ira, inveja e amargura. Se você está sendo alvo de sentimentos assim, então precisa permanecer firme e repreender esses demônios e expulsá-los da sua vida em nome de Jesus. Os demônios podem atacá-lo por meio das emoções negativas de alguém e isso pode ser a causa de diversas doenças e de todo tipo de problema em sua vida. Há poder no nome de Jesus para lidar com esses espíritos, mas você tem que reconhecer a fonte dos seus problemas antes de lidar com a questão. Capítulo 2. Removendo as raízes de inveja e ciúme por Rebecca Brown. O ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Cantares de Salomão 8-6. Não cobiçarás, invejarás, a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Êxodo 20h17. A inveja conduz à ira, ao ódio, à amargura e a fofocas e calúnias sobre a outra pessoa, produzindo um caráter assassino, desprovido de perdão e abre porta para outros pecados. Os sentimentos de inveja e ciúme costumam ser intensos e extremos. O rei Salomão disse que o ciúme, inveja é tão cruel, tão extremamente cruel que arde com uma chama veemente. Não como um foguinho, mas como uma enorme fogueira. Ao longo de todos esses anos, eu, Rebecca, tenho trabalhado com inúmeras pessoas, e posso dizer que a inveja destrói uma pessoa mais rápido do que qualquer outra coisa. Uma vez que a inveja ou o ciúme penetre no coração de alguém, suas raízes se aprofundam rapidamente e logo começam uma total destruição. Pessoas assim não conquistam nada, apenas perdem. E não só perdem neste mundo, mas principalmente perdem com Deus. Imploro a você que pare agora mesmo, reserve algum tempo e peça ao Espírito Santo para lhe mostrar se há qualquer raiz de inveja em sua vida. Por meio de uma experiência recente, o Senhor me ensinou lições valiosas sobre a inveja, as quais realmente nunca havia aprendido antes. A raiz de inveja é uma falta total de entendimento do conceito de servidão e uma indisposição em servir. Enquanto esteve aqui na Terra, Jesus serviu de modelo para o conceito de servidão. Essa é uma das maiores lições que ele queria que seus discípulos aprendessem. Deus exige que cada um dos seus servos aprendam e pratiquem esse conceito, caso contrário, nunca poderão progredir ou crescer no reino de Deus. Não importa o quanto rico ou importante você se torne, sempre terá de servir. Todos os que exercem algum ministério e que pensam que chegaram a um ponto no qual não precisam mais servir aos outros, na verdade caíram em um grande engano. Se você deseja se tornar rico, importante ou um líder, deve primeiro aprender a servir. Inúmeras pessoas são chamadas para o ministério, mas nunca crescem ou progridem porque deixam de se tornar servas. Isso é especialmente verdade em relação à juventude de hoje. Não sei exatamente onde aprendem isso, mas os jovens de hoje acham que devem começar do topo. De alguma forma, possuem a ideia de que devem começar a partir do ponto no qual seus pais estão e que levaram 30 anos de trabalho duro para alcançar. A verdade é que vivemos em uma geração instantânea. O conceito de ser servo é tão importante para Deus que Jesus falou muito sobre isso enquanto esteve aqui na Terra como homem. Ele também se tornou servo. Pense nisso. Esse Deus infinito, todo-poderoso, onisciente e capaz de criar todo o universo, além de mim e você, na verdade teve que se humilhar e se tornar um servo das próprias criaturas que ele criou. Essa é a importância que o conceito de servir tem para Deus. Reservemos alguns minutos para olhar algumas lições que Jesus nos ensinou sobre servidão.
Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando 9, e então comece a bater em seus cônservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. 99 Mateus 0h45 menos 51. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. 9. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. 9. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:14-30. Esse é um clássico exemplo de ciúme. O servo ao qual o Senhor deu apenas 1 talento tinha inveja do seu mestre. Entenda que o mestre não disse aos servos que eles teriam uma recompensa, simplesmente deu a cada um algum dinheiro e lhes disse para que trabalhassem em benefício do mestre, não deles próprios. Ele não prometeu nada em troca. Os pensamentos na mente do servo mau eram os seguintes: por que devo trabalhar duro e usar esse talento para conseguir mais dinheiro para o meu mestre? Ele já tem mais do que precisa. Ele deveria ter dado essa quantia de dinheiro, por menor que fosse, para meu próprio usufruto. Preciso muito mais do que ele. Porque devo desperdiçar meu tempo e energia trabalhando para trazer mais dinheiro para esse homem rico? Sou eu quem precisa de dinheiro. Isso é inveja. Conforme sua inveja crescia, aumentava